Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício 14 é o seguinte: quadrangular final de um torneio pan-americano de futebol feminino reúne as seleções de Argentina, Brasil, Canadá e México, que jogam entre si no sistema todos contra todos, uma única vez. Na matriz Q seguinte está representada a quantidade de gols que a seleção do país I marcou no jogo contra a seleção do país J. Tá? Então, I equivale à linha e J à coluna, com IJ contido no conjunto que tem os elementos 1, 2, 3 e 4, ou seja, IJ variam de 1 a 4, sendo que os índices 1, 2, 3 e 4 representam, respectivamente, as seleções de Argentina, Brasil, Canadá e México. CI igual a J, o elemento QIJ será indicado por X, ou seja, não haverá um jogo, se os valores são iguais, não é possível jogar Brasil contra Brasil. Então a matriz está representada aqui. Para fazer a substituição dos valores, a quantidade de gol por cada país, vamos montar a matriz Q com seus elementos. Temos aí a matriz 4x4 e seus respectivos elementos. Então, conforme está dizendo aqui, se I igual a J, o valor será igual a X. Então, vamos observar que a diagonal principal, todos os valores são iguais a X. Por quê? O valor de I e J são iguais. Feito esse procedimento, agora vamos fazer a substituição dos valores de I pelos respectivos países. Por exemplo, o número 1 equivale à Argentina. Então, onde que nós tivemos o índice 1 com linha 1 ou coluna 1, vamos substituir por Argentina. Então, aqui, como não é possível jogo de Argentina com Argentina, X. A seguir, temos Argentina vezes Brasil. Por quê? Número 1 é Argentina, número 2 é Brasil. Tá? Então, Argentina vezes Brasil. A seguir, Argentina vezes Canadá, tá? Versus Canadá, porque Argentina equivale a 1, Canadá a 3. Então, vamos escrever aqui, Argentina versus Canadá. E a seguir, Argentina versus México. Tá? O México equivale ao número 4. Então, temos aqui número 1 Argentina, número 4 México. Então, vamos escrever o elemento correspondente. E vamos manter essa correspondência nos demais elementos. Então, aqui o elemento 2, 1 será a representação de Brasil versus Argentina, tá? Porque Brasil é 2, Argentina 1. A seguir, 2, 2 não existe, que é Brasil contra Brasil. E o próximo será Brasil contra o número 3, que é Canadá. Tá? Então, o procedimento é esse. Eu vou dar uma pausa no vídeo, já adiantar a matriz. Devemos prestar atenção na seguinte notação. Aqui eu tenho Argentina contra Brasil e Brasil contra Argentina. Aqui no enunciado diz que as seleções vão jogar uma única vez. Então, isso aqui, essa posição representa os gols que a Argentina fez no Brasil. E essa aqui, a quantidade de gols que o Brasil fez na Argentina. Tá? Nós vamos utilizar essa informação. Dito isso, podemos responder o item A. Qual foi o placar de Canadá e México? Então, vamos observar o seguinte, Eu tenho aqui Canadá contra México, vai representar a quantidade de gols que o Canadá fez no México, tá? Que é igual a 0. Tá? Então, vou escrever, o Canadá fez 0 gol no México. E o México contra Canadá, que é essa posição aqui, que é justamente o número 1. Então, vamos escrever aqui México, e México contra Canadá, então quer dizer que o México fez 1 gol no Canadá. Então, o placar de México e Canadá foi México 1, Canadá 0. Tá? Agora o item B. Qual seleção terminou com a menor pontuação? Qual foi essa pontuação? Então, para determinar qual seleção terminou com a menor pontuação, vamos listar todos os jogos possíveis. Tá? Então, deixa eu listar, vou dar uma pausa no vídeo. Os jogos estão listados, agora vamos preencher os placares. Por exemplo, Argentina e Brasil. Então, eu tenho aqui que a Argentina, a quantidade de gols que a Argentina fez no Brasil. Argentina versus Brasil. Vamos observar que o elemento correspondente a essa posição é igual a 0. Então, a Argentina fez 0 gols no Brasil. E quantos gols o Brasil fez na Argentina? É justamente essa posição aqui. Linha 2, coluna 1. Então, o que representa aqui? 1 gol. Então, vamos substituir aqui 1 gol. Então, o Brasil ganhou da Argentina de 1 a 0. A seguir, Argentina contra Canadá, que é a posição aqui, linha 1, coluna 3. Quantos gols a Argentina fez? 2. Tá? Então, 2. E o Canadá, quantos gols fez na Argentina? Então, eu tenho aqui Canadá contra Argentina.
Está aqui na posição da linha 3, coluna 1, certo? Quantos gols? 3. Vou continuar o procedimento aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Vou preencher os placares. Então, os placares estão preenchidos, agora eu vou contar a pontuação. Então, a pontuação da Argentina foi o seguinte: primeiro jogo, ela perdeu para o Brasil, 0 ponto, tá? Conforme aqui, ó, uma vitória vale 3 pontos, empate 1 e derrota não pontua. Então, no primeiro jogo da Argentina contra o Brasil, fez 0 ponto. Segundo jogo, perdeu novamente para o Canadá. E no terceiro jogo, ele ganhou do México, então 3 pontos. Tá? Agora, o Brasil. O Brasil, primeiro jogo, ganhou da Argentina. Segundo jogo do Brasil, empatou. E o terceiro jogo também empatou, 1 ponto. Tá? Canadá. Canadá, o primeiro jogo, ganhou da Argentina, 3 pontos. Depois empatou com o Brasil e depois perdeu para o México. E o México, o primeiro jogo, perdeu para a Argentina, depois empatou com o Brasil, 1 ponto, e depois ganhou do Canadá. Tá? Então a pontuação da Argentina foi 3 pontos, a do Brasil 5 pontos, a do Canadá 4 pontos e do México também 4 pontos. Então a seleção que terminou com a menor pontuação foi a Argentina e sua pontuação foi de 3 pontos. Beleza? Se você teve alguma dúvida, deixe aí no comentário que responderei a sua pergunta. Um abraço, até a próxima, tchau!